Nossa jornada pela Ásia Ocidental começa em 20.000 a.C. e termina em 6.000 a.C. Vamos passar pelos vários cantos da região e encontrar as mais variadas formas de vida humana, além de acompanhar diversas mudanças climáticas ao longo desses anos. Até 20.000 a.C., o estilo de vida humana não variou muito. Vivíamos como caçadores-coletores nômades, fazíamos ferramentas de caça e pinturas em paredes de cavernas. Mas a partir dessa data, muitas mudanças começaram a acontecer. Mudanças que influenciaram os rumos da nossa história para que chegássemos até o ponto em que estamos hoje. No início dessa jornada, nos encontramos em meio à última glaciação pela qual o planeta passou, quando o nível do mar estava mais baixo, as calotas polares mais volumosas e o clima no oeste da Ásia era mais frio e seco. A vegetação predominante era a estepe florestal, uma paisagem de matagais, arbustos e flores com muita variedade de alimentos vegetais, incluindo cereais muito cultivados desde os primeiros assentamentos sedentários, como trigo, cevada, ervilha, lentilha e linho. Aliás, a reconstituição da capa de vegetação de paisagens pré-históricas é algo muito importante para compreender sociedades passadas, nos dando informações sobre o que estava disponível para nossos ancestrais comerem e cultivarem e em que meio viviam. Uma forma de se fazer essa reconstituição se dá através da palinologia, o estudo de grãos de pólen com milhares de anos, que acabaram sendo enterrados na lama de poços ou lagos. Estudando esses grãos de pólen, foi possível saber que nossos ancestrais da Ásia Ocidental viveram em estepes florestais, que eram mais eminentes na costa do Mediterrâneo e, adentrando no continente a leste, esses matagais e arbustos iam diminuindo cada vez mais, até que se chegava no deserto. Essa vegetação de estepe foi lar para muitos acontecimentos, inclusive o início da agricultura, que foi um momento muito importante para a história da humanidade. Pode-se dizer que a origem desse evento está muito ligada ao surgimento de cepas domésticas em meio à coleta e ao cultivo de cereais selvagens. As práticas de coleta de cereais nos tempos mais remotos se davam através da ação de bater talos nas plantações, colocando-se uma espécie de bacia em sua base para coletar os grãos que caíam. Com o passar dos anos, novas tecnologias foram surgindo. A partir de 12.300 a.C., as pessoas começaram a utilizar foices com cabos de ossos decorados e com lâminas de sílex para se fazer a coleta de cereais, uma prática inserida por povos chamados natufianos. Essa tecnologia nova foi muito importante para que se iniciasse o processo de domesticação das plantas. O trigo, por exemplo, é uma planta que, em cepas selvagens, abre suas espigas assim que se torna madura, deixando seus grãos caírem e permitindo que novas plantações cresçam no local. Em cepas domésticas, no entanto, as espigas não se abrem, mas esperam pelo colhedor. Dessa forma, batendo nas plantações com talos, não seria possível obter grãos de cepas domésticas, já que eles não cairiam sozinhos. Essa obtenção só seria possível com a chegada das foices, que cortavam as plantações e permitiam a colheita de todos os grãos. As cepas domésticas não apareceram efetivamente nessa época, mas a aderência das foices foi, com certeza, um ponto crucial para que elas pudessem começar a aparecer. Pode-se dizer que o início da agricultura se deu mais próximo ao início do período neolítico. Anteriormente ao surgimento da cultura natufiana, os caçadores-coletores faziam instrumentos de pedra com núcleos de calcário e salpicados com blocos de sílex. A técnica necessária para tal atividade era muito específica e demandava certa habilidade. A partir de lâminas tiravam pequenas lascas, chamadas de micrólitos, inserindo-se-as em cabos de ossos para fazer facas. Durante o interestadial glacial tardio, que foi o momento de aumento da temperatura terrestre, os micrólitos se tornaram uma uniformidade cultural e logo foram espalhados por todas as culturas do oeste asiático. Em 12.300 a.C., na região mediterrânea, os natufianos estrearam um novo estilo de vida humana, uma nova cultura. Além da inserção da prática de cortar os talos das plantações com foices, esses povos também foram responsáveis por criar um novo formato de micrólito, os lunatos, que eram lâminas retangulares lascadas em meia-lua. Existiam muitas aldeias natufianas e cada uma delas tinha sua própria identidade cultural, utilizando materiais e adereços diferentes. Apesar de trabalharem arduamente na transformação de plantas selvagens em comida, os natufianos eram extremamente saudáveis e altos. Possuíam poucos sinais de traumas osteológicos, já que tinham uma alimentação muito nutritiva. Além disso, sua preferência de caça era a gazela, animal que foi caçado por todo o oeste asiático entre 20.000 a.C. e 6.000 a.C. Devido à abundância de alimentos e às atraentes condições ambientais,
esses povos se proliferaram como nunca, causando um aumento populacional nunca visto antes. Tanta prosperidade fez com que as pessoas se sentissem confortáveis para abraçar uma vida mais fixa nas aldeias, marcando então, em uma data entre 12.300 a.C. e 10.800 a.C., as primeiras tentativas de se estabelecer o sedentarismo. Entretanto, devido à chegada do chamado Jovem Dryas, a felicidade só durou cerca de 2.000 anos. O Jovem Dryas foi um período de diminuição drástica da temperatura terrestre, o qual durou longos 1.000 anos e afetou consideravelmente a afortunada vida das aldeias. Nesse momento, as populações agora denominadas natufianas tardias tiveram que lidar com muito frio e, consequentemente, seca, prejudicando não só sua alimentação, mas desestabilizando todo o seu estilo de vida. Em meio a esse caos, os natufianos tardios se encontravam com um grande problema em mãos: superpopulação e escassez de alimentos. O resultado não poderia ser diferente. Os índices de mortalidade cresceram abruptamente por praticamente todas as regiões da Ásia Ocidental. É possível notar sinais de desnutrição através de marcadores osteológicos chamados hipoplasias, que aparecem em dentes, além da significativa diminuição em sua estatura. Na medida em que a disponibilidade de plantas diminuía, as pessoas passaram a dedicar mais tempo ao cultivo. Entretanto, isso foi abandonado, já que a sobrevivência desses povos só seria possível através do retorno ao modo de vida nômade. Para garantir sucesso na caça, pelo menos, criaram uma nova ponta de flecha, chamada harife. Seu formato era romboide, um paralelogramo cujos lados adjacentes têm tamanhos diferentes. Um ponto de destaque nessa questão é o fato de que esses natufianos tardios não enterravam seus mortos com adereços, assim como faziam seus antepassados. Isso se deu porque a vida nômade não permitia que tais adornos fossem valorizados. A valorização desses objetos só acontece se tiverem uma distribuição controlada, gerando status, algo que somente a vida sedentária podia proporcionar. Sendo assim, concluímos que essas sociedades nômades acabaram sendo mais igualitárias. Em 9600 a.C., as temperaturas chegaram a aumentar cerca de 7 graus em apenas uma década, evento que marcou o fim do famigerado Jovem Dryas. A partir desse fenômeno, a sedentarização ganhou novamente espaço em meio às aldeias, alcançando finalmente um ponto sem retorno à vida nômade. Nessa mesma data, chegamos ao início do período Neolítico, que também coincide com o início do Holoceno. No período Neolítico, começaram a surgir aldeias mais complexas e até mesmo cidades. Uma das primeiras e mais importantes foi Jericó, que se localizava próximo ao Mar Morto, na atual Palestina. A partir desse momento, muitas inovações foram estabelecidas nas cidades. As construções passaram a ser quase totalmente feitas de adobe, fator que evidencia um comprometimento muito grande dos aldeões com essas cidades, já que é um tipo de construção muito trabalhoso de se fazer. Além disso, passaram a fazer obras muito mais monumentais, como muralhas de pedra para proteção e enormes colunas ruralísticas com pictogramas de animais como cobras, aves de rapinas, insetos, entre outros. As casas passaram a ser retangulares e não mais circulares como antigamente, tendo inclusive vários aposentos com funções pré-determinadas, fator que mostra uma transferência de atividades externas para dentro de casa, como comer, dormir, fazer artesanatos, armazenar comida e trabalhar pedras em contas ou couro. A partir de tal mudança, é possível afirmar uma passagem oficial da vida em sociedade para uma vida em família. Seus mortos eram enterrados sob os pisos das casas, tendo muitas vezes seus crânios exumados, uma prática que foi difundida por todo o oeste da Ásia. Em sociedades mais recentes, as pessoas chegaram a modelar rostos nesses crânios, a partir de argamassa e tinta vermelha. Quanto às roupas dos citadinos, passaram a ser feitas de tecido e não de pele ou couro como eram feitas em períodos anteriores, sendo fabricadas através de tecelagem manual. No que diz respeito às suas crenças, era praticamente geral o culto a duas divindades principais, a deusa mãe e o touro. Em uma cidade da Turquia chamada Satalyurk, o touro era especialmente cultuado.
Nessas cidades, já passaram a ser cultivadas sementes totalmente domésticas, dando início à agricultura propriamente dita. Além disso, também teve início nesse período a domesticação dos primeiros animais depois dos cachorros, carneiros e cabras, os quais foram utilizados para a obtenção de leite, carne e lã para humanos. O comércio entre essas cidades era bastante movimentado, contando com obsidiana, grãos vegetais, peles, nozes, carnes, entre outros. Em meados de 6300 a.C., as cidades do Vale do Rio Jordão entraram em colapso econômico, já que os lados do vale já não possuem vegetação. A vida em cidades nesse local já não é mais sustentável, sendo trocada pelo pastoreiro nômade que se faz presente nessa região até hoje.